Meus queridos irmãos, vamos nesse momento apresentar o sermão e queria chamar a atenção de toda a igreja. É um momento tão especial quanto o louvor, quanto toda essa preparação, mas a gente está no mês de missões estaduais, estamos falando de uma escolha que Deus fez, Deus resolveu nos escolher, Deus decidiu nos amar, e você é um escolhido de Deus, alguém que Deus escolheu. Você sente desse jeito? E a Bíblia diz que não foi nem nós que escolhemos a Ele. Agora, existe um preço, sabe, irmãos? Existe um preço que o preço maior Jesus já pagou. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos evidenciar. Existe evidência daquelas pessoas que são escolhidas por Deus. Não é de todo jeito, né? A Bíblia fala, o próprio Cristo, nós somos sal, somos luz, nós somos o bom perfume de Cristo. Então, isso vai se evidenciar não pela nossa fala, pelas nossas palavras, mas é pela prática de vida. Por isso que o tema hoje, dentro de uma abrangência maior, escolhidos por Deus para amar o próximo, temos um tema bem específico, o chamado divino para o amor prático. O chamado divino para o amor prático. É esse o tema que vai ser abordado. Gostaria de convidar os irmãos a abrir sua Bíblia na primeira carta de João. Uma sugestão, falei que a gente deve ler essa carta, além da nossa leitura, diária, falando sobre o amor. Capítulo 4, versículo de número 7, de 7 ao 12. Preste bastante atenção, os irmãos, o que esse texto fala. Diz que Deus, Ele é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, a igreja. A gente pode ler mais forte esse versículo, vamos lá? Quem não ama nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Verso 11, a igreja, vamos lá? Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Até o 12, nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós. Meu Deus, palavra forte, ó Pai. Profundo, ó Deus, e quando essa revelação bate, ó Deus, na nossa vida, percebemos o quanto precisamos melhorar, Pai, diante do Senhor. E aqui, ó Deus, a palavra fala de um amor que deve ser não apenas de esfera teórica, mas o amor na prática. E o mundo está muito carente, ó Pai. Eu diria as famílias hoje que se dividem, ó Deus, a igreja, infelizmente, atinge todos os âmbitos, ó Pai. E tudo isso, João vai dizer que é pela falta de amor. Nos ajuda, ó Pai, a entender a Tua palavra, porque diz que devemos amar uns aos outros, e a motivação é porque esse amor procede do céu, de Deus, e todo aquele que ama, diz o texto, é nascido de Deus e conhece a Deus. O contrário vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, nem ainda teve um novo nascimento. Então nos ajuda, Pai, a compreender Tua palavra. Que essa mensagem, Deus, tocou no meu coração, toque em cada coração aqui também, e nos faça pessoas novas. Venha nos transformando, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Vivemos num mundo marcado pelo egoísmo. Esse mundo que nós estamos também é marcado pela indiferença e por divisões.
Quantas pessoas estão do nosso lado morrendo e às vezes nós perdemos a sensibilidade. As coisas estão acontecendo diariamente e parece ser normal, e não é normal. A gente vê a cada dia a questão do roubo, da maldade crescendo, e parece, irmão, que estamos nos acostumando com isso. Já é normal o carro ser roubado, já é normal o assalto para alguns, tornou-se uma coisa do cotidiano. E aqui eu fiquei pensando, como cristãos, fomos chamados por Deus, escolhidos por Ele, para viver nesse mundo, mas de uma forma diferenciada. Não apenas para desfrutar este amor, o amor de Deus e a sua graça, mas Ele chamou também para que eu e você pudéssemos ou possamos refletir o seu amor em nós. Alguém que me vê ou vê você, será que vê ali realmente é uma serva de Deus, é um homem de Deus? Porque o amor reflete na vida daquela pessoa, não apenas pelo que ele diz, mas pelo seu perfil, pela sua vida, seu estilo de vida. Parece que o mundo está à procura de pessoas assim. Deus procura, tivemos agora recentemente um congresso, o Café dos Homens, falando sobre Deus à procura de homens fiéis. A gente viu sermões, Deus à procura de crentes fiéis, Deus à procura de crente que ame. O amor parece que está em pauta em todo o Evangelho, sobretudo nessa primeira carta de João. Hoje entenderemos por que o amor ao próximo é evidência do nosso chamado em Cristo. Eu diria que a essência desse chamado deve ser o amor. Eu fico com medo, confesso aos irmãos certo receio, quando esse assunto já não fizer mais nenhuma, sabe, uma movimentação no nosso coração. Isso é um sermão escutado, todo mundo já sabe o que é isso, mas parece que a prática pouco existe ou está desaparecendo no nosso meio. Precisamos nos preocuparmos com o outro. E aqui pelo menos temos 4 questões que a gente pode pensar. Por que nós fomos escolhidos por Deus? A gente já sabe, esse dia eu confesso que tem sido até um pouco repetitivo sobre a nossa escolha. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo de número 19, eu tenho lido muito esse texto. Nós o amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. A gente já tem falado isso aqui, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes de qualquer obra ou sacrifício, o amor é a essência do caráter de Deus. Também vamos encontrar isso em João, no capítulo 4, versículo 8. Veja a definição, o que o autor diz: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa é a definição sobre Deus. Deus é Espírito, mas aqui João afirma categoricamente que Deus é amor, a sua essência é amor. Outro dia a gente falava sobre um sermão aqui à noite, o Espírito Santo comoveu, falou conosco a igreja, e uma das irmãs e outras pessoas: pastor, eu gostei tanto daquele sermão, porque eu me senti muito amada por Deus, eu me senti muito amado por Deus. Pois tem razão, Deus ama você, Deus ama, e Ele provou esse amor para conosco, também isso é bíblico, e possamos acreditar nessa expressão da palavra do Senhor. Assim como Israel, e todos nós devemos saber disso, foi escolhido para ser luz. Isaías 42, versículo 6, há uma profecia, profeta messiânico, que ele fala que Israel foi escolhido para ser luz. Assim a mesma coisa, a igreja foi eleita para ser instrumento do amor de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Instrumento, se a igreja não reflete isso, pode ser tudo, menos igreja, se ela não reflete mais o amor de Deus. A gente tem que ter cuidado. Estamos vivendo no momento do desamor, vamos dizer assim, da violência, da ingratidão, de tanta coisa que tem acontecendo, e a gente não pode se conformar com isso. A igreja de Cristo não é apenas uma quarta-feira, bater o programa, vem aqui de manhã, vem aqui à tarde, vem aqui de noite, mas a oração é que Deus nos transforme. E você talvez esteja diante do irmão que está do seu lado, e a gente às vezes pode perder a sensibilidade, que esse irmão é irmão, e talvez esteja tão carente, precisando da nossa atenção. E a gente está resumindo a nossa vida com um amigo que está do nosso lado, sem se importar com os demais. E eu achei interessante, a nossa escolha é porque Deus nos amou primeiro, e o desafio é amar também o outro, assim como Cristo nos amou. Somos instrumento de Deus. Sabe qual é a reflexão nesse primeiro ponto? Fazendo logo uma aplicação para esse primeiro ponto, é a seguinte: se não amamos, ainda não compreendemos plenamente o Evangelho.
Se não amamos, não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Estamos mentindo, porque a partir do momento que a gente diz que ama Deus sobre todas as coisas, não há prática nisso na nossa vida, começando dentro de casa. É muito difícil dizer isso, mas às vezes o inimigo está dentro de casa, pessoas que você não gosta dentro da sua própria casa, e aí você vai até longe, às vezes até odeia o próprio irmão dentro da casa. E isso está trazendo uma consequência, está entristecendo o coração de Deus. Fere a Deus. Então, em primeiro lugar, fiquei pensando, nós fomos escolhidos. Agora, tem uma razão por ser escolhidos. Não porque você foi bonzinho, eu vou escolher aí o pastor, que ele é tão bonzinho. Não é essa a visão. Ele nos escolheu para sermos instrumentos dele, para amar o outro também. Eu posso ver um amém, irmãos? Mas em segundo lugar, direto ao ponto também, fomos escolhidos por Deus. Somos chamados para servir na prática, esse amor na prática. Em segundo lugar, também nos diz o chamado divino, na prática, que o amor ao próximo é a marca maior do discipulado. O amor ao próximo é a marca maior do cristão. Já viu isso na Bíblia? Vou mostrar, a gente já trabalhou com esse tema, mas é muito importante. Veja, João, por favor, João agora, o Evangelho de João, 13:35. Veja o que é que diz. A igreja pode ler comigo. João 13:35. Vamos lá? Nisto... Qual é a marca, a identificação de um discípulo de Cristo? O amor. Irmãos, a gente vai ter que pregar isso até o fim, porque foi Cristo que ensinou isso. Devemos amar. E se a gente está pesado da balança e não está encontrando isso, é preciso haver mudanças na nossa vida. Essa transformação, porque a marca do Evangelho é o amor. Ah, mas eu amo, pastor, eu amo quem me ama. E assim tal, e a gente vai entender que não é o Evangelho isso. Parece que a nossa rede de intriga está maior do que a rede que nos ama. Parece que a gente está do lado de muito mais inimigos, fazendo inimigos, do que pessoas que verdadeiramente estão conosco em amor. Jesus, ele não disse que seríamos conhecidos por milagres. Ele não disse que seríamos conhecidos pelo tamanho da igreja, nem a beleza que ele tem. Ele não diz que nós seremos conhecidos pela nossa intelectualidade, a nossa sabedoria, que não, o conhecimento do meu discípulo vai ser se ele tiver amor. Essa foi a marca dos discípulos de Cristo. Paulo disse, eu poderia falar a língua dos homens, dos anjos, ser o tampa, mas se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. Eu poderia dar até meu corpo para ser queimado. O maior ofertante dessa igreja, podia dar o que tem de melhor, nesse bazar, limpar meu guarda-roupa, dar tudo, mas se não for com amor, a Bíblia diz que nada disso adiantaria. Meus irmãos, o amor é a marca do discípulo. Vamos repetir comigo? O amor é a marca do discípulo de Cristo. É o discípulo de Cristo. Porque tem muitos gurus por aí e tem muita gente seguindo, mas o de Cristo é o amor. E aqui, meus irmãos, quando eu vejo essa marca, quando diz nós o conhecemos, não é? Nós porque ele nos amou primeiro, e esse amor deve nos constranger, ele deve ultrapassar as palavras e sem ação. Parece que a gente vai ter que silenciar um pouco e começar a viver esse amor. Eu encontrei um texto aqui muito importante, Tiago, capítulo 2, só para a gente refletir o que é que Tiago dizia no capítulo 2, versículo 15 a 17. Veja agora Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, uma coluna da igreja de Jerusalém. Se um irmão ou uma irmã estiver em falta de roupa e necessitando de alimentos diários, verso 16 da igreja... Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma é morta. Está falando do doar-se, do dar, está pensando em amor, em forma prática, muita teoria em prática. Então perceba aqui que a marca do discípulo é esse amor. A parábola do bom samaritano, que está registrada lá em Lucas, fala justamente sobre isso, mostra que o próximo é qualquer pessoa que tem necessidade. É o meu irmão, pode ser. É minha irmã, pode ser, mas pode ser o próximo, aquela pessoa que tem necessidade.
como naquela parábola do bom samaritano fala sobre isso. Alguém que ele não conhecia, alguém que ele não esperava nada em troca, mas ele ajudou. Você dá com a sua mão direita, a esquerda, não, você, enfim, aquela mensagem que a gente dá, não esperando um retorno, mas você faz porque você ama. Sabe o que é que está acontecendo? A mensagem é quente, mas nós estamos com frieza. Alguém escuta essa mensagem, sai do mesmo jeito que entrou aqui, e às vezes tendo uma vida que não demonstra, nem reflete esse amor. O amor ao próximo é a marca principal do discípulo de Cristo. Eu falei em primeiro lugar, fomos escolhidos porque Ele nos amou primeiro, também fala dessa marca, a marca do amor de Cristo, que fala do Deus que nos ama, e Ele provou esse amor para conosco. Meus irmãos, que mensagem! A mensagem do amor contagia a gente. Por favor, no capítulo 4 de 1 João, vamos ler o versículo, 1 João capítulo 4, o versículo de número 12, a gente já leu, mas só para reforçar, o versículo 12. Nunca ninguém viu a Deus. Por favor, os irmãos podem ler? Eu queria que a gente voltasse só em 1 João ainda, capítulo 3, verso 16, que já lemos esse texto. Sabe o que eu quero dizer? Que esse amor vai exigir sacrifício. O amor que exige sacrifício. Veja aí o 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu, sacrifício, deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos o que, irmãos? Então, esse amor, se não for sacrificial, não é amor. Eu amo a IEBT. Você diz que ama. Qual é o sacrifício que a gente tem feito por isso? Eu amo a minha esposa. Qual é o sacrifício? Qual é a prova que você está falando desse amor? E Cristo não apenas disse que amou, mas Ele provou o amor. Provou não, Ele provou. E o apóstolo Paulo usou do argumento do maior para o menor, lá no capítulo número 8, verso 32 de Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Irmãos, que sacrifício maior seria do que esse? O próprio filho entregou. Porventura, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Então lá em Romanos fala justamente 8,32 sobre esse versículo. O versículo 31 é muito conhecido. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós entregou. Isso está falando, sabe o que, irmão? Sacrifício. Uma certa vez Davi disse, ele foi para fazer um sacrifício, e alguém queria talvez agradar a Davi, porque ele era rei, queria dar o terreno a ele. Ele falou, não quero nada de graça, eu não quero nada que custe alguma coisa a mim. O que é que a gente está fazendo? Lembra daquele hino? Morri na cruz por ti. O que é que tu fazes por mim? O que fazes tu por mim? Parece que isso aí tem razão. Terceiro ponto, o amor exige sacrifício, mas também compaixão. Amar como Jesus amou, tem pelo menos 3 pontos que eu queria apresentar aqui. Amar como Jesus amou. Primeiro lugar, renunciar o egoísmo. Como foi que Jesus amou? Renunciando o egoísmo. Por favor, veja aí Filipenses 2, 3 e 4, apenas 2 versículos. Filipenses 2, qual foi o amor de Cristo? Algo que a Bíblia fala sobre isso. Veja aí, vejamos Filipenses, capítulo 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Verso 4, a igreja. Sempre falando dos outros, cada um considerando o outro a superior aos mesmos. Irmãos, na visão de Deus, é muito importante o outro. E às vezes estamos muito resumindo tudo a nós mesmos. É orando pelo nosso filho, é orando pela nossa esposa, é orando pelo marido. Tem errado, alguma coisa errada? Não, mas e o outro? Tem alguém precisando de você também. E a Bíblia nos aponta que a marca exige sacrifício, existe compaixão e devemos amar. Servir, renunciar ao egoísmo, perdoar. Ah, irmão, esse texto é tão forte sobre a questão do perdão. Vejamos um texto que a gente às vezes não coloca ele, mas ele é muito importante. Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Vejamos o que é que o apóstolo Paulo fala àquela igreja colossa. A igreja pode nos ajudar? Vamos lá? Suportem-se.
Segura aí esse versículo. Você tem motivo, tem queixa contra alguém? Deve ter, né? Tem razões para isso? Eu acho que deve ter. Mas olha o conselho da palavra de Deus nessa noite. Assim como Cristo lhe perdoou, perdoe também o outro. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está dizendo, Senhor, se eu não perdoo, então não me perdoa. Isso aí, irmãos, é um ensinamento profundo. E o apóstolo Paulo diz aí, se você tem, suporte uns aos outros, perdoe-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também. Põe na cruz. Ele diz, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que estão fazendo. Teve alguém que disse assim, pastor Abisaí, eu amo o vosso Cristo, mas não amo o vosso cristianismo. Porque vocês dizem uma coisa, mas não faz como Cristo fez. A gente não está conseguindo perdoar. Uma dívida, alguma coisa, você não consegue. Está faltando alguma coisa em nós. Eu não esqueço. E ter uma vida sem crescimento, raquítica, porque você vive em contenda constante. E Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer liberar muito mais. Meus irmãos, então, pensando nessa breve reflexão, em João capítulo 4, do verso 7 a 12, fomos escolhidos para amar, porque Ele nos amou primeiro. O amor ao próximo é a marca principal do discípulo de Cristo. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos se você tiver amor. O amor exige sacrifício. Eu amo, mas não tenho prova nenhuma desse amor. É um amor silencioso. Infelizmente, às vezes no funeral, as pessoas ficam desesperadas, se abraçam com o caixão, não quer que vá embora, mas teve o tempo todo na vida para fazer isso e não deu demonstração. E naquele momento sente uma dor profunda. É a prova. Um filho, como foi pregado domingo, que um recomeço. Eu estava observando tanto o filho mais velho como o filho mais novo, os dois ingratos ao pai. Não lembrou tudo que o pai fez. Se o pai falhar, a falha haveria, mas não agradece por tudo que o pai fez. E eu falei do amor que exige compaixão, sacrifício, mas em quarto lugar, eu concluo com esse quarto lugar. Dentro do texto que nós lemos, o amor transforma vidas e glorifica a Deus, irmãos. Se você ama, alguém vendo sua vida vai ser transformado pelo seu amor e o nome do Senhor é glorificado. O amor quebra barreiras. O amor atrai o outro a Cristo. Quando amamos, testemunhamos o poder do Evangelho. Alguém vai ver verdadeiramente é um homem de Deus. Tem um texto em Mateus 5, 14 a 16 que diz: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Deixa eu ver, alguém diz assim às vezes: não precisa ninguém saber, ninguém não, eu faço, não precisa. É o mesmo, você não vai propagar, mas o mundo está querendo ver a tua vida. E sabe o que vai acontecer? Pelo meu testemunho teu, pode glorificar a Deus, agradecendo porque tem uma pessoa como você, que ajuda, que ama e que verdadeiramente prega a palavra e procura viver. O amor transforma a vida. O amor precisa, por exemplo, na sua opinião, o que foi que atraiu, o que foi que Zaqueu viu em Jesus para querer tanto vê-lo? A impressão que eu tenho é que Zaqueu, com todo o dinheiro, toda a barganha, tudo que ele tinha, não tinha gente que o amava. E ele via Jesus falar do amor. E ele queria vê-lo. Ele desejou ver Jesus. O amor atrai multidão. Jesus atraiu muita gente porque ele amava. E ele subiu naquela árvore para ver Jesus Cristo. Sabe o que é que eu vejo aqui? O amor de Deus quebra barreiras e atrai pessoas a Cristo. Zaqueu foi impactado pelo amor de Deus em sua vida. Ainda hoje, irmão, a gente vê pessoas que andavam num erro. Agora, sabe o que é que o mundo quer ver? Deixa eu dizer uma coisa com vocês, eu queria que vocês me entendessem. Sabe o que é que o mundo quer ver? Crente relaxado. O mundo quer ver isso também. Para dizer, aí, ó, crente age desse jeito. Crente tem um linguajar igual ao do mundo. Mas o mundo deseja ver homens transformados pelo poder de Deus. Homens que amam como Cristo amou. Parece que está um clamor por isso. Ver um jovem diferente, um jovem transformado. Um lar que serve a Deus, que faz a obra do Senhor, que se entrega, que se envolve.
A gente vê muitas pessoas no Evangelho de longe, e Deus quer você mais perto dele, e quer que você faça a obra com amor. Então aqui, meus irmãos, concluindo essa mensagem e fazendo alguma aplicação prática para a nossa vida, ser escolhido por Deus para amar é um privilégio e uma responsabilidade. E a pergunta é: como eu posso responder esse chamado? Eu fui chamado por Deus para amar. Primeiro, examine o seu coração. Você poderia fazer isso agora? Examinar a sua vida, como está na sua vida diante de Deus, no seu trabalho, sei lá, na faculdade, onde você está. Faça um exame do seu coração. Há alguém que você precisa perdoar ou ajudar urgente? Tem alguém que você poderia ajudar? Ou alguém que você sabe que precisa do seu perdão? Você liberar perdão. Você precisa orar. Tem que ser isso intencional. Você vai dizer: Senhor, tem misericórdia, eu quero que melhore a situação. Eu não quero partir desse mundo vivendo com tanto desafeto. Senhor, tem misericórdia de mim. É impossível, a Bíblia diz, porque o mundo, a gente tem inimigo. Mas pense nisso. Examine seu coração. Pratique o amor intencional. Visite, ore por alguém. Talvez a visita vai surpreender você. Você vai surpreender alguém. Alguém que não espera. E você vai aparecer lá. Vai deixar alguém surpresa. Agora você não vai de todo jeito não. Você tem orado. Está entendendo, irmão? Ora primeiro: Senhor, seja comigo nessa visita. Tem que ser esse amor intencional. Visite, ore, ouça. Procure de alguma forma suprir a necessidade de alguém, física e talvez emocional. Alguém que está precisando de você e está esquecido faz tempo. Geralmente as pessoas estão esquecidas: se eu tivesse alguma coisa, todo mundo me procurava. Como eu não tenho nada, ninguém me procura. E a pessoa fica se diminuindo e muitas vezes se isolando no seu mundo. Pratique esse amor. Seja luz no seu ambiente, família, trabalho, comunidade. Você é luz. Impossível as pessoas também não apontarem, mas você procure dar seu testemunho. E sabe qual é o desafio final? Para concluir essa mensagem, eu gostaria que vocês colocassem de pé. Não amemos de palavras, não amemos apenas de língua, mas por obra e verdade. 1 João 3,18, coloca aí, varão. 1 João 3,18. Que a nossa vida seja um reflexo desse amor. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Filhinhos, vou dizer algo para você que está no meu coração. Tem alguém precisando de você, muito. Pastor, eu posso fazer o quê? Tem alguém precisando muito de você. Pergunta a Deus. Eu faço essa oração para mim nessa quarta-feira. Se isso mudar, alguém você vai pedir a Deus, Deus vai mostrar a você. Está precisando muito de você. Talvez precisando até de uma mensagem, de um telefonema. Pense em você, o telefone não chega. Se você está entendendo essa mensagem como um aviso de Deus, você vai lembrar de alguém. Mas pastor, quem está precisando sou eu. Eu acredito que você está precisando também. Mas imagina, tem alguém precisando. E você, talvez nem saiba, mas você pode ser um braço forte para essa pessoa que está precisando de uma ajuda. E você, sem palavras nenhuma, vai mostrar amor para essa pessoa. Não sei quem Deus vai mostrar a você. Uma oração intencional. Eu falava com Geisa, aqui a esposa do irmão Beto. Ela disse: pastor, eu estou fazendo oração intencional. O que é essa oração? Ela já está pensando em alguém, está orando para a salvação daquela família. E pedindo que Deus a use. Porque a gente não tem palavra, irmão. Não tem sabedoria na nossa mente que possa fazer isso. Agora o Espírito Santo faz. Quando você ora, Senhor, e você pode pensar em alguém. E nessa noite, que o amor seja prático. Que o amor seja verdadeiro. E não apenas de palavras. A gente pode cantar essa música final, Zé? Vamos cantar essa música, Lídia. A gente está enterrando. São 10:09, fica tranquilo. Deus chamou você nesta noite aqui para dizer que Ele quer te usar para amar alguém. Pode ser alguém que está precisando de uma atenção maior na minha vida, na sua vida.
Veja essa mensagem musical e dê importância a essa mensagem, porque não vem nenhuma palavra por acaso. Tudo existe uma intenção. O Espírito Santo sabe por que trouxe a mensagem para você e para mim também. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus é esse amor. Eu quero conhecer Jesus. A igreja pode estar. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e A gente vai agradecer a Deus agora em oração pela presença de cada irmão, né, e pela sua família. E não esqueça dessa palavra. Às vezes a gente está cobrando, está com carência de amor. Talvez tenha outra pessoa também precisando. O nosso egoísmo, a gente só percebe a gente, mas tem alguém também precisando, né? E lembre-se de uma coisa: quem sustenta a tua vida é Deus, não é mais ninguém, é Deus que sustenta. Agora Deus usa alguém para dizer o quanto te ama, o quanto Ele ama. E aqui o versículo que eu queria só terminar: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado, provado, e Ele deu seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Se Cristo realmente nós aceitamos, vivemos por meio dele, vai ser diferente a nossa vida. Tudo vai ser para a glória do nome do Senhor. Agradecendo a presença de todos. Nosso irmão Flávio, né? Está completando idade nova hoje, né?
Parabéns para você, Deus abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Diga para seu irmão, Deus ama você. Diga para seu irmão, Deus ama você. Deus ama você. Deus se importa com você. Deus está fazendo um milagre na tua vida porque Ele ama você. Acredite nisso, irmão. Deus ama você. Deus tem preocupação com você, Vitor. Sua família está cuidando de Rebeca, está cuidando de Pedrinho, está cuidando de tudo. Diga mais assim, ó, Deus está cuidando da tua família, da tua casa. Diz assim para teu irmão, porque Ele ama. Essa data, Flávio, é Deus que te deu de aniversário mais ou menos. Irmão Roberto, socorro, Deus está cuidando de tudo. Amém, irmão Luiz? Deus cuida. Tom, Deus está cuidando de tudo, Tom. Deus proverá, Dario. Deus proverá todas as coisas. É isso aí, Laércio. Deus está cuidando de tudo. Vamos dizer amém, irmãos? Vamos dar glória a Deus por isso. Ele está cuidando de tudo. E Ele faz milagre na nossa vida, de Perrão. É livramento, é amor, é graça, é misericórdia. E olhe que não merecemos, mas é o amor dele. É grande na tua vida. E eu quero dizer algo, parece estar fora de contexto, mas vem na minha mente. Deus vai dar tudo de novo para você. O inimigo quis tirar, mas Deus vai dar tudo de novo para você. Ele deu tudo de novo a Jó. O inimigo destruiu, mas Ele deu mais em dobro. Deus é poderoso. Ele vai dar força, criar estratégia, vai abrir porta, abrir o mar. Ele é Deus, Ele pode fazer na nossa vida. Meu amado, é o mais amado entre milhares. Amar ao Senhor teu Deus, Ele vai fazer o milagre. Obrigado, meu Deus, por essa noite de revelação. Uma noite onde teu amor é derramado na tua igreja, ó Pai. Ali, Deus, nas casas que estão ouvindo também online, ó Pai. O teu amor atinge a todos nós, ó Pai. O amor é grande, alimenta a multidão, ainda sobra amor. É amor, é amor. O Senhor amou tanto, tanto, tanto. O Senhor ama a mídia dessa igreja. O Senhor ama os instrumentistas dessa igreja. O Senhor ama os pastores dessa igreja. O Senhor ama cada membro, cada congregado. O Senhor ama os visitantes. Tu és o Deus que ama a tua igreja, ó Pai. E ninguém me amou assim como o Senhor me ama, ó Pai. É por isso que o milagre acontece. É por isso que vem a cura. É por isso que vem a vitória. É por isso que vem libertação. É pelo teu amor, Pai. Enche a tua igreja disso, Pai, dessa certeza. E vamos voltar para casa, Pai, nessa convicção que teu amor vai transformar, vai fazer coisa, vai abrir porta. E o teu nome será glorificado, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, eita, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito tenha sobre nós aqui no EBT e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém?